Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Bate-Papo. O dia 31 de maio foi lembrado como o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E para falar sobre este assunto, eu converso com o professor doutor Belarmino César Guimarães da Costa, que é jornalista e diretor da Faculdade de Comunicação da Unimep, a Facom. Professor, obrigada pela sua participação. Eu me sinto honrado de estar aqui, é um prazer. E para darmos início, o que é comunicação social e qual é a sua finalidade? A comunicação, ela se dá de diferentes maneiras. Aquelas mais diretas, entre pessoas ou grupos sociais, e outras formas de comunicação mais complexas que são mediadas por diferentes tecnologias, impressas, digitais, eletrônicas. A comunicação social, ela se insere nesse componente de uma comunicação mais complexa, que envolve meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, e que tem como característica o deslocamento, tempo espacial da informação, quando ela é produzida e circula, de quem a recebe. Então a comunicação social tem uma importância estratégica hoje, numa sociedade que é globalizada, uma sociedade onde requer a formação continuada e que está muito envolvida com determinados tipos de apelos, como da publicidade, do design, da imagem. Então a comunicação social tem muitas características e uma delas é da mediação tecnológica, da complexidade e do fato de uma mesma informação impactar e chegar a diferentes públicos simultaneamente. Professor, como o senhor avalia essa era digital da informação, onde as pessoas elas são bombardeadas minuto a minuto com diferentes conteúdos? A comunicação digital, ela tem como característica o deslocamento e a possibilidade da multiplicação. Então, ela não age isoladamente. Antes do surgimento da comunicação digital, nós tivemos aportes tecnológicos impressos e eletrônicos, o rádio, a televisão, por exemplo. Então, a comunicação digital ela tem como características a produção própria nesse suporte, com uma capacidade de reprodução técnica daquilo que já foi produzido em outros suportes, impressos e eletrônicos. Vivemos um momento em que essa comunicação ela vai se tornando predominante e ela atua em várias frentes. Uma delas é a capacidade de permitir acesso imediato e remoto de conteúdos, através de sites, blogs, enfim, do ambiente da internet. É possível acessar conteúdo de diferentes fronteiras, de lugares, simultaneamente. A capacidade, portanto, de compartilhar informações visuais, impressas, na cultura digital é muito intensa. E a cultura digital ela não deve ser compreendida meramente nesse aspecto instrumental, da maior capacidade de produção, de difusão e de acesso de conteúdos, mas ela atua também nas mudanças sensoriais, de percepção. Portanto, ela age em condições de modificar formas de pensamento, de representações, de memória, capaz, portanto, de ser depreendida não só pela informação no seu conteúdo mais imediato, naquilo que ela funcionalmente é capaz de propor. Mas a comunicação digital atua também em esquemas, portanto, que vão agindo sobre a sensibilidade e a inteligência das pessoas. Se trata de um tema muito complexo para ser pensado do ponto de vista da ciência política, do ponto de vista da educação e do ponto de vista da comunicação, no sentido de que a comunicação ela sempre foi um componente que caracteriza o homem como um ser produtor de linguagem. A forma como o homem produz a linguagem, portanto, define a característica desse homem, da sua relação com a cultura e com a sociedade. Ao viver, portanto, num ambiente digitalizado, isso nos dá a oportunidade de acesso de conteúdos, mas também de perceber a mudança que vai acontecendo no homem e na sociedade. Então, por isso que os profissionais eles devem ficar atentos, né? Porque, afinal, colocou na rede, vai facilmente chegar a pessoa que está do outro lado, né, da internet, no caso no computador, recebendo a informação. Portanto, a ética, mais do que nunca, é fundamental. É fundamental, porque quando uma informação é transmitida ao vivo, por exemplo, numa produção jornalística, é preciso ter muito apuro e capacidade de perceber o impacto daquela informação quando ela chega em públicos dos mais diversos. A investigação, a apuração, o tratamento da linguagem tende, de alguma maneira, a ser repensados quando a informação ela se dá de maneira imediata e com a digitalização.
A formação do aluno que vem para uma universidade nessa área, o jornalista, o publicitário, quem trabalha com design, precisa, portanto, ter domínio desses instrumentos, da capacidade de produzir informações com essas linguagens, mas, sobretudo, uma informação humanística de pensar também como aquela mensagem atua sobre mentes e corações, como aquela mensagem, de alguma forma, pode interpelar sentidos, memórias e representações. Portanto, esse aluno tem que ter uma formação continuada, ele tem que ter uma educação para a mídia, ele tem que estar preparado para não só lidar com esses novos aparatos, com esses instrumentos, suas linguagens, mas ter uma compreensão ética e uma compreensão também da comunicação como um elemento que vai, de certa forma, percorrer as ações sociais, percorrer os limites da cultura, os limites das transformações, o que está acontecendo na sociedade. Como você diz, a ética e a formação humanística são fundamentais para a preparação desse profissional. Essa era até, inclusive, a próxima pergunta, professor, porque hoje em dia a gente percebe que o mercado ele exige cada vez mais um conhecimento cada vez mais amplo do aluno, né? Então, ele precisa se preparar muito para poder se inserir depois nesse contexto. Já foi a época em que apenas redigir um bom texto era o suficiente, então? O profissional, ele precisa, portanto, ter uma formação generalista. Mesmo que ele seja publicitário ou jornalista e tenha conhecimento do domínio próprio da sua área de formação, cabe a ele ter uma compreensão que transcenda, muitas vezes, a compreensão de um fato e a descrição daquele fato para a sociedade nas diferentes plataformas, seja para a televisão, seja para o rádio, seja para a produção de um filme ou pela internet, quando muitas vezes converge diferentes linguagens e ações, muitas vezes requerendo do profissional que ele tenha habilidade para dominar diferentes plataformas, na produção do vídeo, na produção do texto escrito, na produção, enfim, para a linguagem digital. Então, a formação ela não fica apenas no limite da operação do suporte técnico. Ela precisa passar pela linguagem e, ao mesmo tempo, que esse profissional tem uma capacidade de lidar com a informação, mas com profundidade. E aí a profundidade ela se dá com a leitura, ela se dá com a percepção visual através do cinema, com a capacidade de interpretar o mundo de uma maneira menos focada naquilo que se apresenta de forma mais imediata. Porque a vida é complexa em termos de decifrar o que acontece com um fato social, o que acontece, enfim, com algum aspecto de natureza geopolítica, que acontece eventualmente num evento tão impactante como é a Copa do Mundo que estamos vivenciando aqui no Brasil. Então, o resultado não se dá meramente pela descrição da situação que é narrada nos diferentes suportes, mas a capacidade do jornalista, do publicitário, do design, quem trabalha com fotografia, de lidar com essas múltiplas linguagens, mas de forma que se tenha aí também um elemento formativo, educativo, capaz de atuar no sentido de que as pessoas, né, tenham, a partir daquele contato, daquela informação, algo além do imediato e que tenha também uma compreensão mais consistente da vida social, da vida, enfim, que envolve cultura e linguagem. Professor, qual a importância da comunicação social para a construção da cidadania? Eu diria que a comunicação social, ela constitui um modo de pensar também a cidadania. A cidadania, ela se constrói não só pela comunicação mediada pela tecnologia e pela forma tão complexa que é viver numa sociedade onde a televisão, o cinema, a internet atuam sobre o imaginário, a linguagem e sobre a forma de ser das pessoas. As pessoas também vivem em grupos societários, como é a família, como é a escola, como é o seu contato com quem é mais próximo. Entretanto, a comunicação social, ela vem, de certa forma, adquirindo um papel muito estratégico na formação das pessoas. Ou seja, as pessoas hoje, elas compartilham
enfim, desejos, elas formam opinião, elas definem muito da agenda, daquilo que é interessante para elas, a partir da sugestão vinda dos meios de comunicação. Então, a comunicação, ela atua hoje de maneira muito estratégica sobre a vida humana. E a formação da cidadania requer, primeiro, como que as pessoas estão sendo formadas para serem educadas no sentido de lidar com a mídia. Como que eu posso, através de uma educação, interpretar os códigos, as linguagens, as formas como a indústria cultural atua sobre os nossos desejos, os nossos imaginários. Esse é um aspecto importante. Educarmos para a mídia, de termos uma compreensão clara, portanto, de como ela atua, de como ela age sobre os nossos sentidos e sobre as nossas formas de pensar. O outro aspecto é como que na sociedade podemos transformar essas mídias em estruturas que sejam mais democratizantes. Quando se tem em conta uma forma de evitar o monopólio, de tornar o uso da mídia aproximado das instituições e de grupos, né, ligados à comunidade. É muito importante esse vértice de uma comunicação mais popular e mais comunitária, e não ficarmos somente dependentes de uma comunicação social das grandes corporações de mídia. Então, esse aspecto da democratização e do acesso aos meios de comunicação, que é um projeto que lentamente, de maneira consistente, estamos vivendo no Brasil nas últimas décadas. Nós passamos a ter estruturas de comunicação menos verticalizantes e temos comunicações, inclusive utilizando as estruturas das mídias convencionais para ações que sejam comunitárias. Portanto, a comunicação e cidadania são termos que se complementam do ponto de vista da formação humana hoje. Não existe uma cidadania sem a utilização de instrumentos de comunicação voltados para uma identidade cultural. Como também não dá para pensar a existência de meios de comunicação que desprezem a autêntica formação das pessoas, sua politização e sua ação no meio social. Professor, então, para a gente finalizar, eu gostaria de saber o que o senhor espera das mídias neste final de 2014, um período bem turbulento para nós brasileiros por conta da Copa e também das eleições. Temos que compreender que há muitos atores que agem para a formação de consensos e de formas de representação. Então temos que ter várias leituras. A primeira delas é que o Brasil ele se coloca hoje num evento tão impactante, globalizado, que transcende os limites da territorialidade, que é a Copa do Mundo, de como ele é visto e representado por outras culturas. Eu não posso desprezar a brasilidade, a forma de sermos, a forma de aliar o futebol como elemento de nossa identidade cultural, nem desprender do véu ideológico dessa forma de representação a partir de outras culturas. Sejam culturas centrais do ponto de vista econômico, dos Estados Unidos, da Europa, sejam culturas do ponto de vista econômico mais periféricas. A nossa forma de representação não se dá exclusivamente por essa estrutura de organização da Copa do Mundo. O Brasil é mais do que isso. Entretanto, através das redes sociais, através dos meios de comunicação, rádio, jornal, televisão e também a internet, como uma extensão também de meio de comunicação, apesar da internet ela ter outras interfaces, não só com a comunicação social, com áreas de serviços, com áreas de produção industrial, enfim, na produção acadêmica na universidade, temos que ver também esse momento como um momento de oportunidade para pensarmos a forma como esse Brasil vem se constituindo, sobretudo depois do processo de redemocratização. Nós temos situações graves de violência, nós temos situações contraditórias do ponto de vista socioeconômico, nós temos culturas cindidas com relação às diversas regiões do Brasil. Então, observar nesse evento as manifestações que estão acontecendo é uma forma também de politizarmos e olharmos o Brasil a partir de uma perspectiva que seja mais cidadã, que seja um país mais transformado do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da igualdade social.
E temos que ver também a Copa do Mundo como um momento lúdico, um momento de memória. Quando criança, quando assisti a primeira Copa, e que tenho memória disso, foi a Copa de 70. Eu vi a situação dramática do Brasil ser eliminado na Copa de 82. Eu vi Paulo Rossi ser, do ponto de vista da nossa memória, uma referência que coloca a Itália numa posição de disputa com o Brasil. De outro lado, o vi Baggio perder um pênalti e o Brasil ser campeão. Ou seja, a Copa do Mundo perpassa sentimentos, perpassa as formas de construção simbólica e a nossa experiência de quem gosta de futebol e vê aquilo como um evento capaz também de projetar para nós muitos sentimentos bons. Então, esse momento de mídia social, Copa do Mundo, de manifestações, a forma como o Brasil está sendo visto no exterior, a forma como o Brasil ele precisa se alinhar a determinadas formas para que seja visto no exterior, tudo isso são motivos de reflexão. Quando eu menciono a educação para a mídia, significa que nós podemos isolar um elemento de situações que são extremamente complexas, que possamos passar por esse momento como um momento também lúdico, um momento que possamos observar como a mídia atua, como as mídias sociais são instrumentos, portanto, de ressignificação do processo da comunicação, e que possamos, mais do que isso, interpretar esse momento como um momento extremamente privilegiado, no sentido de termos, né, com ele uma capacidade maior de compreensão estratégica do que é o Brasil, do que é a mídia social, do que é a comunicação social. Professor, obrigada pelas informações que o senhor compartilhou comigo e também com quem nos acompanha. Foi uma honra entrevistá-lo. Eu também me senti muito tranquilo, feliz, bastante à vontade de estar com vocês aqui e desejo sucesso para a TV Unimap, para a sua programação e que o público, enfim, com programas dessa natureza, possa se formar e ter uma educação para a mídia. Obrigada e agradeço a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Espero que tenham gostado. Aproveitem e curtam a página da TV Unimap no Facebook. Tchau e até a próxima!